Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast. O Resenha Cast que é em oferecimento a Kratos Nutrition, a melhor loja de suplementos aqui de Governador Valadares e que você pode encontrar tanto no Instagram e também, claro, na loja física ali no bairro Esplanada, ao lado da Academia Território Kratos Nutrition. Lá você vai poder encontrar os melhores produtos, acompanhados, claro, dos melhores preços. Não perca tempo. Resenha Cast também é em oferecimento da Óticas Visão, a melhor e mais tradicional ótica de Governador Valadares, e tem sempre uma perto de você para poder atender a sua necessidade. Só passar na Rua Belo Horizonte, Rua Peçanha ou Rua Barão do Rio Branco, que você vai conseguir encontrar uma das nossas lojas para você poder ficar de bem com a sua saúde visual, que é de suma importância para a nossa vida. Bom, Resenha Cast é o podcast eternizador de histórias aqui de Governador Valadares. E hoje vamos ter a honra de eternizar a história de uma mulher que saiu de Coronel Fabriciano, fez história lá, mas continua escrevendo a sua história na nutrição aqui em Governador Valadares. Falo dela, Valesca Águida, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Valesca, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite, prontamente já aceitou. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, se foi por livre e espontânea pressão ou se ela aceitou mesmo, mas seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Gustavo, eu que agradeço pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Primeira vez participando de um podcast, estou bem feliz de estar aqui e bater esse papo com você. E Valesca, para começar o nosso bate-papo, antes da gente poder entrar em questões mais específicas dentro da nutrição, como é que era a pequena Valesca lá em Coronel Fabriciano, na escola Padre Delmã? Então, a Valesca, já puxando um pouquinho para esse lado da nutrição, sempre foi uma pessoa que gostava de comer muito, gostava de se alimentar. Então, eu sempre gostei de cozinhar, gostei muito desse lado assim relacionado com a alimentação. Sempre em casa eu gostava de ajudar na cozinha. Tanto que, quando eu me formei no ensino médio, eu ainda não sabia o que eu iria fazer. Sim. Então, aquela dúvida ali, 16 anos eu tinha na época, me formando, tomar uma decisão do que seria o meu Exato. futuro ali, foi uma decisão um pouco difícil. E, na época, a minha mãe que me sugeriu, ela falou, Valesca, você já pensou em nutrição? Tava naquela moda do low carb nessa época. E minha mãe acompanhava um pouco isso, já acompanhava algumas nutricionistas, e ela falou assim, o que você acha? Eu acho que tem muito a ver com você sempre gostou de cozinhar, já fazia umas dietas ali por conta própria, já gostava de cuidar um pouco da alimentação, sempre gostou muito de comer, gostava de cozinhar também, então ainda tinha essa ideia, tipo assim, de nutricionista, tem que saber cozinhar, né? A gente sabe que não tem nada a ver, mas... E aí, na época, minha mãe falou isso pra mim e eu comecei a pesquisar sobre o curso, assim, comecei a pesquisar sobre nutrição e resolvi realmente cursar. Então, a Valesca lá do Padre Delmã sempre foi uma pessoa que gostou muito de se cuidar, gostava de se alimentar bem, de alimentação saudável e acabou seguindo esse ritmo aí também na vida adulta, indo fazer nutrição. E sobre a nutrição, eu costumo dizer que quando a gente sai do universo escolar, a nossa vida muda. Principalmente quando já diretamente a gente já vai para o cenário acadêmico. Porque na vida escolar, você tem ali a única responsabilidade da sua vida, praticamente, é passar de ano, não tomar bomba, não decepcionar seus pais, para seus pais deixarem você viajar no final do ano, ou te dar aquele presente. Mas quando vem a vida acadêmica, parece que a vida adulta ela vem acompanhada da vida universitária. Sim. Foi um baque para você perder tudo aquilo que você tinha na escola, ainda mais que estudou numa escola só. Então você ficou a vida toda em apenas uma escola. Teve um ano ou dois que eu estudei em outra escola, mas a maior parte foi nessa mesma escola. Como é que foi para você essa transferência de universo? Sair do ambiente escolar para a vida adulta acompanhada da vida acadêmica? Então, Gustavo, a minha mãe fala que desde criança eu sempre fui muito independente, eu sempre tive essa autonomia de fazer as minhas coisas sozinha, de gostar de fazer as coisas. E quando eu me formei com 16 anos e eu vim para Valadares estudar,
Foi tudo muito novo, assim, sair da casa dos pais, era uma responsabilidade muito grande. Eu tinha que me virar, eu estava em outra cidade, eu vim estudar aqui em Valadares, na UFJF, e foi um mundo novo, assim, para mim. Mas eu já tinha esse perfil de ser uma pessoa mais pra frente. Eu fui criada pela minha avó. Sim. E a minha avó, ela sempre me colocou, assim, pra poder me virar mesmo e fazer as coisas que tinham que ser feitas. Então, quando eu cheguei aqui em Valadares, foi tudo muito novo. É uma cidade nova. Eu sempre vivi muito ali dentro de Fabriciano. Não era muito de sair de lá, de viagens também. Então, foi um mundo novo, assim. Eu não tinha o costume não conhecia a cidade de Valadares. Vim morar em República, então acho que isso me ajudou um pouco também. As meninas da primeira casa que eu morei, elas me ajudaram. Valesca, que você vai pegar ônibus pra ir pra faculdade aqui, e aí você vai fazer legal, assim. legal. E o pessoal foi me acolhendo, e acho que Valadares me acolheu muito, assim, Sim. na época. O pessoal da faculdade, a gente era bem unido, então eu acabei me virando bem aqui na cidade, mesmo saindo de casa tão nova, assim. Eu sempre já era independente, já sabia cozinhar, já sabia fazer coisas de casa, já sabia me virar. Foi um processo até que tranquilo, assim, pra mim. Foi novo, mas eu soube lidar bem, assim, com isso de sair de casa nova. Logo de cara, quando você teve que vir para Governador Valadares, qual que foi a primeira impressão positiva e negativa que você teve da nossa cidade? Da cidade de Governador Valadares. Calor. Muito é um ponto quente. fácil de todo mundo falar isso. Impossível não falar isso, né? Exato. Valadares é muito quente, mas assim, eu sou essa pessoa do verão. Assim, eu acho que eu não me vejo morando numa cidade fria. Eu sou total verão. Mas não precisava ser tanto, Exato. né? Concordo. Todos nós concordamos com as coisas. Mas, assim, eu gostei muito das pessoas de Valadares. Eu acho que o mineiro, ele tem muito disso, né? A gente é muito acolhedor. Sim. Então, acho que qualquer cidade, assim, de Minas Gerais que eu já fui, eu sempre fui muito bem acolhida. Então, positivo de Valadares, isso. Eu me senti muito bem acolhida na cidade, assim. Me senti em casa muito rápido. Negativo... Eu vou colocar o calor em excesso. Porque de resto, assim, eu não tenho nada pra reclamar. A cidade, sim. Tanto que voltei pra cá anos depois de formada. Então, eu gosto muito daqui. Qual que é o maior desafio de ser nutricionista nos dias de hoje? O maior desafio de ser nutricionista... Hoje em dia... a gente está numa era, assim, que eu diria do imediatismo, né? A gente tem informação muito rápida, sim. É tudo muito rápido, as pessoas querem tudo na mão, tudo na hora, para ontem. E na minha área não é diferente. Então, as pessoas, elas querem resultados rápidos, elas querem, da noite para o dia, ter aquele shape, principalmente com a era da internet, a gente se compara muito, então a gente tem acesso a muitas pessoas, blogueiras nas redes sociais, vida de outras pessoas, as pessoas se comparam demais e às vezes elas querem chegar naquele resultado de uma forma muito rápida, só que as pessoas não entendem que é um processo. É uma vida de hábitos, às vezes ruins, que a pessoa teve, que ela precisa desconstruir para construir os novos hábitos e, consequentemente, chegar naquele resultado, sim, que ela quer. Então, é algo que eu trabalho muito com os meus pacientes, eu falo muito nas minhas redes sociais também, que é a gente curtir o processo. Então, acho que o grande desafio na nutrição é mostrar para as pessoas que os resultados, eles não são da noite para o dia, que eles são um processo, é um caminho, e que o meu papel enquanto nutricionista é justamente deixar esse caminho o mais leve possível, o mais tranquilo possível, para que as pessoas façam as pazes com a comida, tenham uma boa relação com a comida, não veja o alimento ali como um martírio, sabe? Eu falo que a gente, desde o dia que você nasceu até o seu último dia de vida, a gente vai se alimentar. E eu sei que tem muitas pessoas que têm uma relação com a comida, uma relação de culpa, uma relação de compensação. Sim. Então, às vezes, as pessoas, elas têm essa dificuldade de lidar com a comida. E meu papel enquanto nutricionista é justamente deixar isso mais leve, o mais tranquilo possível. E o meu grande desafio hoje é trabalhar a paciência mesmo dos pacientes, de entender que é um processo, claro, que a gente precisa ter paciência com o processo e curtir esse processo, porque curtir o processo é o que deixa tudo mais leve, mais tranquilo. Quais são os pilares do emagrecimento? Olha, os principais pilares, eu diria que seria uma alimentação de qualidade, então a gente tem que se alimentar bem. Eu falo que
não é só calorias. As calorias, elas importam, sim, mas a qualidade, ela é muito importante. Então, sempre eu vou tentar ajustar a base do meu paciente, consumo de frutas, de vegetais, alimentos in natura, reduzir o consumo de ultraprocessados. Então, eu acho que alimentos de verdade... a pergunta foi... Pilares do emagrecimento. Pilares do emagrecimento. Então, assim, eu falei da qualidade, isso. A qualidade da alimentação tem que ser uma qualidade saudável. A gente tem que levar em consideração as calorias também, elas fazem a diferença. Para a gente conseguir emagrecer, o que determina o emagrecimento é o déficit calórico. Então, você precisa consumir menos calorias do que o que você está consumindo. Você está gastando, né? Sim. Então, se a sua alimentação não estiver ajustada em calorias, você dificilmente vai conseguir emagrecer. Você precisa do déficit. Então, qualidade, quantidade, e eu acho que o mais importante, assim, para conseguir ter bons resultados no emagrecimento é a constância. Como eu falei antes, o resultado ele não é da noite para o dia, demanda tempo. E a gente precisa continuar fazendo ali dia após dia para poder colher bons resultados. E algo que eu falo muito com os meus pacientes, assim, que para mim, mais importante do que ele seguir a dieta uma semana, um mês e ter um excelente resultado, é ele conseguir ter uma boa adesão no longo prazo. Então, não só emagrecer, mas conseguir sustentar o peso perdido, que eu acho que é o grande desafio hoje em dia. As pessoas fazem as dietas malucas e mirabolantes e perdem muito peso rápido. Só que o depois, é aí que está o ponto. Você vai conseguir sustentar aquele comportamento que fez com que você perdesse aquele peso? Então, eu diria que o terceiro pilar ali seria a constância. E para ter constância, tem que ser uma dieta leve, prazerosa, tem que ter uma relação positiva com a comida para que você consiga manter aquele processo por um período longo, porque vai ser pro resto da vida. Eu falo assim, a dieta em si, ela tem ali um prazo de validade que a nossa fisiologia vai mudando, a gente precisa fazer alguns manejos e ajustes na dieta, mas aquilo, a base do que eu ensino pro meu paciente em consultório é pra vida. Então, ele vai ter que levar aquilo ali pra vida. Não é só, tipo, eu segui aqui um mês, eu resolvi minha vida e pronto, agora eu posso viver de fast food. Não. É pro resto da vida. Exato. Então, a constância, eu acho que ela é um ponto muito determinante, assim, para um resultado. Já foi extirpada a ideia na cabeça das pessoas que para emagrecer é necessário comer menos? Porque eu sou de um tempo que quando uma pessoa pensava e queria emagrecer, automaticamente ela cortava um monte de coisa da alimentação. Ah, vou fazer a dieta do arroz. Ah, vou comer menos. Não vou jantar, porque se eu comer à noite eu vou emagrecer. E eu acho que aí que tá o pulo do gato da fundamental importância de vocês, nutricionistas, evidenciarem a ideia de que para você poder emagrecer com qualidade, com saúde, você vai precisar comer. Mas como você tem contato diário com inúmeras pessoas ao longo do tempo que você já atende como nutricionista, essa ideia já foi extirpada de que para emagrecer é necessário comer menos? Tem muita gente que ainda acha que emagrecer é só fechar a boca e pronto, e vai emagrecer. Mas o comer menos não necessariamente tem que ser volume de comida, mas sim calorias, como eu falei. Sim. O que tange o emagrecimento é o déficit calórico, você consumir menos calorias do que você está gastando. Só que consumir menos calorias não significa comer pouca comida, ficar com fome, passar fome. A gente tem um conceito na nutrição que é a densidade calórica dos alimentos. Então, tem alguns alimentos que têm uma densidade calórica alta, ou seja, numa quantidade muito pequena, a gente tem muitas calorias. Sim. Assim como a gente tem alimentos de baixa densidade calórica, que a gente consegue comer um volume grande sem exagerar nas calorias. Então, a principal estratégia que eu utilizo no processo de emagrecimento dos pacientes é justamente colocar alimentos de baixa densidade calórica, para que ele consiga comer um volume grande, ficar saciado, não passar fome e ainda assim ter um bom resultado. Então, é meio óbvio, assim, dizer que comer menos vai emagrecer. De fato, se você você tem uma alimentação desregulada, toda desajustada, come em grande quantidade, e você começa a reduzir o que você come, tirando aqueles excessos, é esperado sim que numa proporção você vai estar reduzindo o consumo de calorias. Sim. Só que acreditou-se
disse que, eu cortava o pão, a pessoa comia muito pão, ela cortou o pão, ela começou a emagrecer e o problema é o pão. Só que o pão não é o vilão, é o contexto, é a quantidade de pão que ele consumia, a quantidade de arroz, o volume total. Só que quando a gente ajusta bem estrategicamente as calorias e o volume, a pessoa consegue emagrecer comendo alimentos que gosta, numa quantidade adequada, sem passar fome. Sobre o emagrecimento e sobre o processo de emagrecimento, qual que é o grande vilão, pensando na alimentação, na vida de quem busca o emagrecimento? O grande vilão... Você fala assim, o alimento em Sim. si? Então, eu não gosto muito, assim, de demonizar nenhum alimento e nem vangloriar um alimento específico, porque eu sempre falo que o que determina os resultados é o contexto. Então, por exemplo, eu sou nutricionista, eu como hambúrguer, eu como sorvete, eu como chocolate. Não é o alimento em si que vai determinar o meu resultado, mas todo aquele contexto. Então, dentro desse contexto, se a gente ajusta o controle de calorias, o exercício físico, aumentando o gasto energético, fazendo com que a base seja uma base saudável, um alimento de forma isolada não vai determinar o seu resultado. Então, eu não diria que existe um alimento assim que seja o vilão. Eu sei que, o que eu posso dizer? Que a gente tem, falando de calorias, né? 1 grama, eu sempre gosto de falar isso para os meus pacientes, 1 grama de carboidrato, 4 calorias, 1 grama de proteína, 4 calorias e 1 grama de gordura, 9 calorias. Então, se a gordura é o nosso macronutriente mais calórico e num processo de emagrecimento a gente está reduzindo o consumo de calorias, evitar alimentos fontes de gordura em grande quantidade pode ser uma estratégia. Então, eu não diria que a gordura é o vilão, mas se a gente consegue reduzir, por exemplo, o uso de óleo exacerbado no preparo dos alimentos, alimentos muito gordurosos como carnes gordurosas, bacon, maionese, seriam alimentos ali que só de você reduzir ou retirar da sua dieta já vai ter um impacto significativo nos seus resultados, porque são alimentos muito calóricos. Mas não quer dizer que você nunca pode consumir, que você nunca vai comer um bacon, uma carne, uma picanha ali com uma gordurinha, mas se aquilo for a base da sua dieta, dificilmente você vai conseguir o emagrecimento. Você falou aí que não gosta de demonizar nenhum tipo de alimento, mas quando a gente pensa em alguém que pensa em emagrecer, me vem na cabeça que essa pessoa que está com um percentual de gordura muito acentuado no seu corpo, ela gosta de beber bebida alcoólica. Talvez a bebida alcoólica pode ser sim um grande vilão na busca de quem quer o emagrecimento? Com certeza. O álcool, além de ele ser uma moeda energética calórica, então 1 grama tem mais ou menos 7 calorias, só perde ali para gordura. Sim. Então, dificilmente, eu gosto muito de mostrar com a mão assim, você vai estar em déficit calórico consumindo uma bebida que é calórica. Exato. Dificilmente você vai estar consumindo aqui poucas calorias, sem contar que o álcool, ele geralmente vem associado de um petisco, uma coisa que geralmente são aqueles que eu falei, fonte de gordura. Então, um torresmo, uma carne gordurosa, um amendoim. Então, se a gente soma num contexto ali, falando de calorias em si, dificilmente você vai conseguir estar em déficit calórico consumindo bebida alcoólica. Então, a gente tem que levar em consideração as calorias nesse sentido. Isso sem falar do ponto de vista de saúde, assim, sabe? Que a gente tem que ter uma consciência de que a bebida alcoólica, ela vai trazer prejuízos no longo prazo para a nossa saúde. E pensando também em qualidade de massa muscular, o álcool ele vai atrapalhar também essa questão da manutenção da massa muscular, que é muito importante no processo para a gente conseguir ter um metabolismo bom, funcionando bem. O exercício de força ali associado também é importante, e o álcool ele vai totalmente na contramão disso, sabe? Alimentação saudável, de qualidade, emagrecimento e exercício físico. Então, tem que ter bastante cuidado com esse consumo de bebida alcoólica. É como eu sempre brinco com os meus pacientes, né? Eu não sou a pessoa que vai proibir ninguém de consumir bebida alcoólica. Eu jamais vou virar pro meu paciente e vou falar, você tá proibido de consumir bebida alcoólica. Mas o meu papel enquanto nutricionista é realmente mostrar para ele o impacto que tem aquilo ali na vida dele e para que ele tenha consciência dos atos dele e coloque na balança. Então, eu falo assim, escolhe o momento que você realmente acha que vale a pena consumir a bebida alcoólica e tenta consumir de uma forma mais moderada, socialmente. Mas se aquilo faz parte da sua rotina, num volume muito grande, numa frequência muito alta, eu acho que são as 2 variáveis que mais importam se tratando de bebida alcoólica, vai sim ter um impacto significativo no resultado. E Valesca, nós vivemos na era da
gama de informações existentes para todos os tipos de assuntos. E também vivemos na era da alta tecnologia. Como é para você ser uma nutricionista que estudou 3, 4, 5, 6 anos e continua estudando mesmo após formada em nutrição e ver a quantidade de informações falsas, erradas e que podem prejudicar a vida de milhões de pessoas que buscam emagrecimento e, o pior, acreditam nessas dietas milagrosas e nessas informações erradas? Então, Gustavo, eu lembro de uma conversa que eu tive com uma amiga minha e ela falou assim, Valesca, a ideia que você vende nas suas redes sociais, ela é uma ideia diferente. Porque hoje as pessoas elas estão muito acostumadas com aquelas manchetes assim, emagreça 5 quilos, tome essa pílula, esse remédio, faça isso e perca peso muito rápido. E a ideia que eu vendo na internet é totalmente meio que na contramão disso, de você ter um processo talvez um pouco mais lento, com a minha ajuda ela fica um pouco mais rápida, mas um processo um pouco mais lento, mas de uma forma duradoura, pensando sempre em longo prazo, e as pessoas elas buscam esse imediatismo. Então, do ponto de vista de marketing, o que eu vendo hoje não é a melhor opção. Seria muito fácil para mim eu chegar na internet e falar assim, olha, marca uma consulta comigo aqui, você perde 10 quilos em um mês, resolve seu problema, sua vida. E não, eu não faço isso. Então, acho que no mundo com tanta informação hoje, as pessoas, elas se auto-sabotam mesmo acreditando e buscando esse tipo de informação, mesmo tendo consciência, às vezes, dos resultados ali. Então, eu vejo que é um trabalho de formiguinha que eu venho fazendo, sabe? De passar a minha mensagem, de tentar... sempre que o paciente chega para mim com algum questionamento relacionado, eu li isso aqui na internet, Nutri, é verdade? Eu sempre vou tentar explicar, trazer evidência científica para ele, para que ele mesmo faça esse trabalho de formiguinha junto comigo, de repassando uma informação mais verídica e não tanto essas informações, esse charlatanismo que a gente tem visto nas redes sociais hoje em dia. É mais difícil emagrecer ou ganhar massa muscular? Então, os pacientes que querem emagrecer vão falar que é mais difícil emagrecer. Sim. E vice-versa. O que eu vejo, assim, na prática? O ganho de massa muscular, você tá construindo algo ali que ainda não existe. Você está começando do zero a criar aquela massa muscular. Então, demanda vários aspectos, como não só o superávit calórico da dieta. Então, o treino tem que estar bem alinhado, um sono de qualidade, uma boa hidratação, junto com a alimentação. Então, é um processo ali que demanda não só a dieta em si para a pessoa ter um bom resultado. Então, eu diria que é um pouco mais complexo. O emagrecimento também demanda tudo isso que eu falei aqui. No entanto, o déficit calórico, a dieta em si, ela é mais soberana para o resultado. Tanto que você consegue emagrecer fazendo coisas malucas, aí você chega no resultado. Se você está em déficit, você vai emagrecer. O ganho de massa muscular não é só comer muito. Não é só sair comendo qualquer coisa. Você não vai ganhar massa muscular assim. Demanda toda uma questão ali de força, de trabalhar o seu músculo para gerar a hipertrofia, para gerar a síntese proteica e você conseguir aumentar a massa muscular. Então, eu diria que o processo de ganho de massa muscular ele é mais complexo. Sobre o ganho de massa muscular, aí eu como leigo, tá? Por favor, me entenda. Eu percebo que, e isso acontece comigo, na minha dieta para poder ganhar massa muscular, que existe ali uma presença muito grande de carboidratos. Para quem busca o aumento de massa muscular, o carboidrato, as calorias, são mais importantes até do que a proteína? Então, eu sempre falo muito isso nas minhas redes sociais. Não falei nenhuma bobagem. Não, tranquilo. As pessoas acreditam muito, assim, de que quer ganhar músculo com proteína. Então, começa a comer muita proteína, muita carne, suplementação, e exagera muito no consumo proteico. A proteína ela é extremamente importante, ela é um macronutriente que vai ajudar na construção da massa muscular. No entanto, a gente tem o carboidrato como o maior macronutriente, maior volume ali realmente nas dietas de ganho de massa muscular. Porque nessa fase, como você está consumindo mais calorias que o que você gasta, o carboidrato ele tem um efeito que a gente chama de poupador das proteínas. Então, como está sobrando energia, está sobrando calorias, não vai faltar proteína para a construção da massa muscular. No processo de emagrecimento já é diferente. Certo. Como a gente está comendo menos, então a demanda energética ali, ela está sendo alta e você não tem
todos os substratos ali por meio da dieta, o seu corpo começa a usar as suas reservas. Então, pode ser a sua reserva de massa muscular, como pode ser a sua reserva de gordura. Então, por isso que a gente aumenta mais a proteína na fase de emagrecimento, justamente para proteger a massa muscular e fazer com que seu corpo utilize suas reservas de gordura, não de músculo. Então, na fase de ganho de massa muscular, a gente realmente prioriza o aumento dos carboidratos em detrimento da proteína, não que a proteína não seja importante. E o contrário a gente faz no processo de emagrecimento. Tende a aumentar um pouco mais na proteína, reduzir o carboidrato, mas não zerar, tá? Não é zero carbo, não, mas a gente reduz um pouquinho ali. Sobre o ganho de massa muscular, isso vale para homem e para mulher, em relação aos carboidratos necessários para uma dieta de ganho de massa muscular, ganho de peso. Quais são os principais carboidratos que precisam estar na dieta dessa pessoa? Tem como fazer uma espécie de um ranking de carboidratos principais para esse objetivo? Então, eu falo que a dieta ela é muito individual. Então, eu sempre vou levar em consideração a individualidade do meu paciente. A capacidade que ele tem de comer um grande volume de comida, a rotina dele, o que a rotina dele permite. Ele tem tempo para poder preparar uma panqueca ou ele vai ter que tomar talvez um shake ali de whey com leite? Então, eu sempre vou levar isso em consideração para determinar qual vai ser o melhor alimento. E aí, principalmente pensando em volume de comida, muita gente tem dificuldade com grande volume no processo de ganho de massa muscular, que a gente acaba comendo um pouco mais. Sim. Então, se eu fosse pensar em reduzir volume de comida, mas mantendo as calorias mais altas, eu pensaria nos carboidratos ali de alta densidade calórica, como, por exemplo, macarrão, arroz, pães, aveia. São alguns alimentos que costumam estar presentes ali no processo de ganho de massa muscular, porque eles ajudam a consumir mais calorias com menos volume. Sobre a aveia, eu percebo que quem não faz nenhum tipo de dieta e quem não pratica crossfit, musculação, corrida, enfim, não consome aveia. Parece que é um alimento que, e não deveria, eu imagino, mas parece que só quem tem alguma atividade física consigo ali, regular, acaba utilizando esse tipo de alimento. Na sua visão como nutricionista, aí pensando de forma um pouco mais macro, a aveia ela é renegada por boa parte das pessoas e por que ela não deveria ser renegada? Então, não existe, assim, alimento de dieta e alimento de quem não faz dieta, sabe? Existem alimentos saudáveis e que todo mundo deveria consumir ali na sua rotina do dia a dia, como frutas, vegetais, alimentos no geral. A aveia em si é um alimento muito rico, é uma fonte de fibra, ajuda muito no funcionamento do intestino, ela ajuda muito na saciedade, então pensando num processo de emagrecimento, é um alimento que vai aumentar a sua saciedade, você vai conseguir comer menos e ficar saciada por mais tempo, não ficar beliscando e tal, e conseguir manter a dieta. Então é um alimento riquíssimo, assim, que tanto no processo de emagrecimento ela é bem-vinda, quanto no processo de ganho de massa muscular também, ajuda bastante. E eu acho que todo mundo deveria consumir, se não as suas variações, né? Por exemplo, granola, tomando cuidado que, dependendo da dieta, se for de emagrecimento, costuma ter um pouquinho de açúcar ali na granola, então tem uma quantidade. Então, é sempre assim, a dose, sabe? O alimento e a quantidade em si no contexto é o que vai fazer a diferença. Mas a aveia é um excelente alimento e eu não sei por que as pessoas... Eu, particularmente, adoro, então eu não sei por que as pessoas não gostam. Mas quando o paciente não gosta, a gente tenta variar, talvez até o modo de preparo. Às vezes, você comer aveia pura, ela vai ser horrível. Sim. Mas num mingau, num shake, numa panqueca, num bolinho, já muda o contexto. Então, eu sempre tento trabalhar muito isso quando eu vejo que o meu paciente ele tem uma dificuldade com determinados alimentos. Então, eu falo, vamos tentar mudar o consumo, a forma de preparo? Porque, às vezes, só de mudar isso, a pessoa já consegue encaixar aquele alimento ali que vai trazer um benefício para ela na sua rotina alimentar. Existe dieta que não existe a necessidade da implementação de um suplemento? Então, a suplementação eu sempre falo que ela é a cereja do bolo. Então, de nada adianta a gente só suplementar e fazer uso de vários suplementos e não arrumar a base. Eu sempre brinco com os meus pacientes assim, Nutri, eu preciso tomar suplemento. Eu falo, vamos arrumar a casa, depois a gente pendura o quadro na parede. Então, os suplementos em geral, eles vêm realmente para suplementar, complementar uma dieta. Então, é sempre muito individual. Se o paciente tem uma dificuldade de consumir a proteína em determinado horário, por exemplo, o paciente trabalha e tem um intervalo à tarde muito corrido. Se a gente colocar um
um iogurte com whey, a gente consegue ter a proteína que ela precisa naquela refeição de uma forma prática. Sim. Mas não quer dizer que ela precisava consumir whey. Poderia ser um sanduíche de pão com frango. O frango teria a mesma função do whey naquele ponto. Aí a gente tem outros suplementos ali que já são mais voltados para um recurso ergogênico de melhorar a performance e qualidade no exercício. E aí a gente sempre vai avaliar a necessidade do paciente. Então, os que eu mais costumo prescrever assim seriam uma creatina ou uma beta-alanina e alguns outros suplementos que podem ajudar também, por exemplo, o ômega 3. Então, é sempre avaliando a necessidade de cada paciente, se ele realmente precisa daquele suplemento, mas nunca deixando a base, nunca trocando a base da alimentação pelo suplemento, sabe? Ele vem realmente para complementar ali. Valesca, eu tenho R$200 Uhum. e eu só posso comprar ou o whey ou a creatina. Qual que eu compro? A creatina. Porque o whey, você consegue substituir ele por meio da alimentação, como eu falei, consumindo carne, ovos, leite, queijo. A gente consegue outras fontes de proteína. A creatina não. A creatina a gente até tem ela na nossa alimentação por meio das carnes, mas é uma porção muito pequena. Então, se a gente consegue suplementar, a gente tende a melhorar ali um pouco a performance nos exercícios, de força principalmente, reduzindo a fadiga, aumentando a sua performance naquele treino. Então, o whey a gente consegue substituir, a creatina não. Em relação à figura do nutricionista hoje em dia, e eu percebo muito isso aqui morando em Governador Valadares, até por estar, de certa forma, inserido em todo esse universo como praticante de musculação e frequentando as academias e também frequentando consultórios de nutricionistas, que hoje eu vejo a preocupação que vocês possuem em fazer com que o seu nome, por exemplo, possa ser uma marca na profissão. Em qual sentido que eu falo? É difícil você ver um nutricionista que trabalha apenas em um hospital ou em uma grande clínica. Normalmente o nutricionista ele trabalha em uma sala própria, do jeito que ele quer, com a sua própria secretária ou com o seu secretário, e fazendo atendimentos online em abundância e também tendo ali consigo o trabalho do atendimento presencial. Eu percebo que existe essa preocupação por parte de vocês do seu nome ser estabelecido numa cidade ou região como uma marca. Você que ainda é muito jovem, formou recentemente, mas que já consegue fazer com que o seu nome vire esse conceito na cabeça de muitas pessoas. Como é que é isso? Então, Gustavo, eu formei numa era que a gente começou a atender muito no online. Sim. Então, era para eu ter formado em 2020, acabei formando em 2022 por Nem causa da precisa falar pandemia. porque Então, assim, eu já formei naquela era do atender online. E isso hoje já está bem consolidado na minha área. Então, eu fui já de cara para online desde o início. Então, diferente de muitos nutris que formavam antes, já abriu o seu consultório, eu fui de cara para o online. E eu acho que o online, ele me abriu portas, assim, muito grandes, porque eu percebo a liberdade geográfica que eu tenho e que meu paciente tem. Então, hoje, a maior parte dos meus pacientes é online. Eu atendo pacientes em vários lugares do mundo. Então, eu vejo que a internet, ela não tem limite, né? Então, assim, eu tenho olhos muito maiores para isso, sabe? Para crescer na internet, para levar o meu nome para o maior número de pessoas possíveis e não só ficar limitada na cidade. Então, eu estou atendendo presencial em Valadares agora, mas eu comecei a atender tem 1 mês, 2 meses presencial aqui. Eu já vinha de um atendimento somente online e agora, estabelecendo aqui na cidade, eu comecei a atender aqui. Então, assim, eu quero sim ajudar o maior número de pessoas. Eu acho que a internet, ela possibilita isso hoje em dia. Eu acho isso muito mágico, porque a gente consegue alcançar pessoas em qualquer lugar que ela esteja. E consigo levar essa nutrição independente de onde a pessoa estiver e de onde eu estiver também. Então, eu penso muito nisso, assim, numa questão de não ter limite mesmo, levar para o maior número de pessoas. Qual que é a grande mazela na área da nutrição, não em Governador Valadares, mas em todo o Brasil? Porque eu imagino e tenho certeza que você tem contato com outros profissionais que atuam na mesma área em que você também está atuando. Qual que é a grande mazela? Qual que é a grande situação que, na sua visão, poderia ser melhorado na cabeça das pessoas que olham vocês, nutricionistas, ou até mesmo na relação entre vocês mesmos? Então, tá crescendo muito a nutrição. Eu acho que é uma área, assim, eu falo que é uma profissão do futuro mesmo, porque eu vejo cada dia mais pessoas se formando. É uma
uma classe, assim, que a gente vem tentando se unir, pelo menos eu, no meu meio, assim, com as minhas amigas se formaram, meu namorado também, familiares que são nutricionistas. Então, a gente tá sempre buscando fortalecer mesmo essa classe que, por muito tempo, as pessoas acharam que não tinha espaço para todo mundo. E eu acho que tem, porque, como eu disse, a alimentação, ela tá presente na vida de todo mundo. Todo mundo come, todos os dias. Então, assim, enquanto tiver pessoas se alimentando, vão ter nutricionistas para poder ajudar essas pessoas a se alimentarem melhor. Então, eu acho que é uma área que está crescendo muito, a gente vem se fortalecendo muito enquanto nutricionista, eu acho que tem espaço para todo mundo. Com a internet também, a gente consegue alcançar o mundo todo, literalmente não tem limite. E é isso. Qual que é o grande sonho que você já alcançou sendo nutricionista? O grande sonho... Olha, eu não diria sonho, mas eu diria realização, assim. Eu acho que cada paciente que eu consigo ajudar, para mim, todos os dias, receber feedbacks de pacientes é uma grande realização. Eu sinto que eu tô com um dever cumprido, sabe? Sempre que um paciente fala pra mim, assim, Valesca, não tô tendo mais compulsão alimentar, tô conseguindo controlar minha alimentação, não tô descontando as minhas emoções, tô conseguindo fazer exercício que eu não fazia antes, você me motivou a fazer exercício, eu tô conseguindo ajudar as pessoas da minha família, então eu mudei a minha alimentação, automaticamente o meu parceiro ou os meus pais que moram comigo estão se alimentando melhor. Então eu me sinto muito realizada quando eu recebo esses feedbacks dos meus pacientes e quando eu vejo que eles estão passando para frente também aquilo que eu venho passando para eles. Então, que esse trabalho de formiguinha, ele vem sendo feito, sabe? Eu tento todos os dias entregar o meu melhor para os meus pacientes e quando eu percebo que eu realmente estou conseguindo ajudar e transformar a vida deles de alguma forma positiva, eu me sinto realmente realizada na minha profissão. Em contrapartida, qual é o grande sonho que você ainda tem e com certeza almeja e vai alcançar sendo nutricionista? Olha, Gustavo, como eu falei, eu sonho um pouco alto, assim, em alguns aspectos de não me limitar somente à cidade que eu estou, mas de tentar levar a nutrição para o maior número de pessoas possíveis. Então, se num futuro eu conseguir levar a nutrição, não só o meu nome em si, mas a nutrição para mais pessoas, a verdade da nutrição, o que eu acredito, a nutrição que eu entrego aos meus pacientes todos os dias, se eu conseguir levar isso para um número maior de pessoas, eu acho que vai ser uma realização de um sonho, assim, conseguir alcançar uma grande massa. A nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que cada livro tem ali a sua especificidade. Uns contando histórias maravilhosas, espetaculares. Outros, às vezes, do mesmo livro, mas em capítulos diferentes, contando ali histórias tristes, não tão positivas assim. E se a gente parar para pensar, a nossa vida ela é assim. E o mais interessante que pelo fato da nossa vida ser um livro, Deus nos dá todos os dias a propriedade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas e das páginas dos livros das nossas vidas. Então você é a dona da caneta do livro da sua vida. Logo, você escreve todos os dias, uma página por dia do livro da sua vida. E às vezes a página da segunda não foi tão legal assim. A da terça também. A da quarta deu uma melhorada. A da quinta foi melhor do que da quarta. E a sexta foi espetacular. São assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? O momento mais difícil da minha vida, eu diria que foi na época da pandemia. Como eu citei anteriormente, era para eu ter me formado em dezembro de 2020. E aí, março ali, começou a pandemia, foi quando eu ia começar os estágios. E o finalzinho da faculdade é só estágio e depois você forma, né? Então, eu praticamente não tinha matérias, disciplinas para poder cursar. E com a pandemia, fechou tudo, ninguém imaginava que seria a proporção que foi. E acabou que ficou 2, 3 meses, foi quando eu resolvi ir embora de Valadares. Então, eu tava pagando aluguel aqui, ficando na minha cidade. Falei, vou embora porque agora é só estágio. Sim. Então, quando voltar ao normal, eu volto para Valadares. Voltei para minha cidade e acho que a ansiedade e aquela perspectiva de não saber quando as coisas vão voltar.
Então começou-se o EAD nessa época, né? O pessoal fazendo as aulas online, mas eu não tinha o que fazer online, eu só tinha os estágios para fazer. Estágio em hospital, estágio em escola, em posto de saúde. Eram locais de risco, não tinha como ser feito online essa questão. Eu lembro, 1 ou 2 matérias online ali e fiquei naquela expectativa. Então, acho que essa foi uma fase muito difícil pra mim, assim, na época eu não fazia acompanhamento psicológico, mas dos conhecimentos que eu tenho, do que eu estudo muito a respeito disso, eu tive uma depressão nessa fase, porque eu não trabalhava, eu não estudava, eu não sabia quando isso ia acontecer, eu não tinha o que fazer, eu não tinha um propósito, sabe, naquele momento da minha vida, eu não tinha um motivo para levantar da minha cama no outro dia. Eu não sabia quando a minha vida ia voltar ao normal e se ela iria voltar ao normal. E eu não tinha um plano B, eu não tinha o que fazer mesmo. Sim. Então, foi uma época muito difícil para mim, que eu fiquei muito mal, assim. Perdi a vontade de fazer as coisas simples que eu gostava, como me exercitar, me alimentar bem. Foi uma fase que eu me desassociei completamente, assim, de nutrição, de tudo que eu tinha feito na faculdade. Foi uma fase que eu aumentei muito meu percentual de gordura. Eu realmente... Era como se eu tivesse brigado com a nutrição nessa fase, porque eu não me informava e eu não queria lembrar nada que retomasse a nutrição. Então, eu perdi a vontade de viver, de fazer as coisas. E como eu superei essa fase, eu posso te dizer que foi com uma fase tão difícil quanto essa. Na época, eu tenho um irmão 2 anos mais novo do que eu, e a gente é muito próximo. Meu irmão sofreu um acidente de moto. E na época ele machucou, teve que fazer cirurgia, quebrou a perna. E a gente tava morando junto, eu e ele nessa época, e eu tava muito mal, e o meu irmão tava numa situação pior ainda do que a minha. Então, eu comecei a ter um motivo para levantar da cama, que era ajudar o meu irmão. Então, eu falo que o acidente do meu irmão foi um mal que veio, em certa forma, para o bem. Eu acho que ele também teve um aprendizado muito grande com esse acidente. E eu, ajudando ele, eu acabei retomando a minha vida. Eu encontrei um propósito naquela fase ali difícil. E foi assim, quase que imediatamente. Eu comecei a retomar, eu comecei a ajudar o meu irmão, eu comecei a me cuidar e cuidar dele também. Logo em seguida, as coisas já começaram a acontecer, veio a oportunidade de voltar aos estágios. Fui fazer estágio em Vitória nessa época, tanto que fiquei por lá depois. Então, as coisas começaram a andar, mas foi um período bem difícil da minha vida. Eu diria que foi a época da pandemia, porque eu realmente não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida? Nossa... O momento mais feliz da minha vida. Eu não consigo pensar em um momento único, assim, que foi marcante. Tiveram alguns momentos felizes. Eu vou pensar no último, assim, foi quando eu reencontrei com a minha mãe. Tinha 6 anos que a gente não se via. Então, eu e meu irmão fomos encontrar com ela. Minha mãe mora em Londres. Então, foi um momento, assim, muito especial. Eu fiquei muito feliz de estar ali junto com ela depois de tanto tempo longe. Agora é o jogo das palavras. Uhum. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Uhum. Podemos ir? O FJF. Carreira. Coronel Fabriciano. Família. Governador Valadares. Amor. Vitória. Sonho. Ipatinga. Família. Você falou sonho porque você sonha em voltar a morar lá, né? Aposto que era isso. Porque Vitória foi um sonho pra mim. Sim. Eu acho que eu tinha... Como um mineiro, eu amo praia. Exato. Então, assim, eu sempre sonhei em morar num lugar, um litoral. Então, quando eu fui pra Vitória, eu realmente vivia um sonho, assim, de estar morando ali. E eu sei que não foi uma porta fechada. Claro. Eu retornei pra cá, mas quem sabe? Com poucas palavras, tá? Um dia inesquecível. Um dia inesquecível. O dia que eu pisei em Londres e abracei minha mãe. Um dia que você, se pudesse, passaria uma borracha e nunca mais iria lembrar e ele não iria existir na sua vida. Essa fase da pandemia. Agora é o jogo do superestimado e o subestimado. Uhum.
O superestimado é o famoso não é isso tudo, né? Quem nunca falou, música tal não é isso tudo. Comida tal, eu até gosto, mas não é isso tudo que as pessoas falam, não. E o subestimado é aquilo que você gosta, mas você vê que muita gente ao seu redor detesta. Aí você fala, gente, como é que ninguém gosta disso? Acho que todo mundo tem isso para várias situações, objetos, cantores, artistas na nossa vida. Uma comida superestimada. Você pode até gostar, mas você vê a galera falando dessa comida e você fala, não é isso tudo que as pessoas falam, não. Lasanha. Uma bebida, alcoólica ou não, tá? Bebida. Superestimada. Whisky. Uma banda, cantor, cantora ou grupo, independentemente do gênero musical, superestimado ou superestimada. Nossa, difícil, porque eu não sou uma pessoa muito, assim, envolvida no meio da música. Eu amo música, escuto, mas não tenho... Tem aquela que você não gosta, que você vê todo mundo gosta, ou gênero que todo mundo gosta, você fala, não, Deus me livre. Ai, gênero que eu não gosto mesmo é um rock pesadão. Não vai pra mim, não. Um treino, que aí consiste em um agrupamento muscular superestimado. Ele tem a sua importância, assim como todos, mas às vezes você vê que a galera se dedica muito a ele e esquece de outros, por exemplo. Tanto pra mulher, tanto pra homem. Eu diria que... É difícil, porque todos são importantes. Mas eu diria que o cardio. Muita gente pensa assim... para emagrecer tem que fazer cardio e esquece do treino de força. O cardio ele é extremamente importante, mas eu não diria que, em detrimento do treino de força, eu sou mais a favor do treino de força. Eu acho que tem que ser inegociável para todo mundo. Agora é o contrário. Uma comida subestimada. Aquela que você vê que é ótima, mas você vê que muita gente não gosta. Minha favorita. Qual que é? Pão com ovo. Boa. Gostei. Uma bebida subestimada. Água. Verdade. Muita gente não gosta de água. Absurdo, Bebam né? água. Uma banda, cantor ou cantora ou grupo musical subestimado ou subestimada. Eletrônica. Um treino que consiste em agrupamento muscular subestimado. Eu diria o contrário, treino de força. Independente se é crossfit, musculação, funcional, treino de força. Defina essa conversa com uma palavra. Enriquecedora. Olha, muito obrigado. E foi enriquecedor eternizar sua história não só como nutricionista, mas como profissional, como mulher, como filha, como irmã. Foi uma honra. Obrigado novamente por ter aceitado o convite. Obrigado mesmo. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma oportunidade. Fiquei muito feliz de estar aqui. Como eu falei, foi meu primeiro podcast. Verdade. Eu curti bastante, me senti bem à vontade aqui com você. Agradeço aí pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez, Valesca, e com essa história edificante e marcante, vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até a próxima.